Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição de Escola Sabatina. Já estamos na lição número 7 e o título da lição é O Povo Especial de Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre Miqueias, o profeta menor Miqueias. Está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira, ele é doutor em Antigo Testamento e também ele é o reitor do SALT aqui na Divisão Sul-Americana. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui. Vamos começar com uma oração? Sim. Por favor. Bondoso Pai que está nos céus, nosso amado Senhor, novamente abrimos Tua palavra, Senhor. E agora com a ênfase no Teu povo e a Tua vontade para como o Teu povo deve viver, Senhor, e como Tu desejas que nós sigamos a Tua palavra e nos afastemos do mal. Que ao estudarmos Miqueias, Tu possa nos conduzir pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz uns anos atrás, tive a oportunidade de visitar uma cárcel na Argentina. E quando estávamos visitando a cárcel, um irmão me disse, aquele senhor tem uma experiência muito interessante. Ele estava lendo a Bíblia, ninguém estava ensinando para ele, estava lendo a Bíblia, estava entendendo pouco e não estava tendo todo o resultado que ele queria ter da Bíblia. Até que chegou a Miqueias, capítulo 7, verso 19. E quando ele estava lendo esse passagem, começou a gritar. Todo mundo começou a dizer, o que acontece com você? Por que está gritando? Encontrei um texto. Qual é o texto que você encontrou? E ele leu em voz alta. Disse, aqui a Bíblia, nossas iniquidades lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse preso era um ex-buzo, uma pessoa que trabalhava mergulhando no mar e cometeu uns erros na vida. E ele sabia que dificilmente em alguns lugares do mar pessoas podiam chegar. Tem um limite, né, para chegar, a pressão, enfim. Mas há lugares onde não é impossível chegar, o ser humano não pode chegar. E então ele disse, é aí onde Deus envia nossos pecados, nunca mais se vai lembrar deles. E ele ficou gritando e empolgado por isso. Depois conheceu os irmãos que foram da igreja e foi batizado. Mas uma coisa chamou sua atenção, Deus enviará todos os pecados nas profundezas do mar. O tema desta semana precisamente foca isso, entender que o mesmo em meio das pior apostasia, o Senhor está disposto a perdoar e curar seu povo. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, a compreensão. Vamos a tomar nesta parte uns 3 pontos fundamentais. O contexto do livro de Miqueias. Em segundo lugar, em que consiste a verdade, porque aí a palavra de Deus fala da verdade. E em terceiro lugar, andar com o Senhor é amar misericórdia e praticar a justiça. Isso consiste em andar com o Senhor. Pastor Reinaldo, quase falo Miqueias, né? Qual é o contexto do livro de Miqueias e com que momentos foi dado e o ministério de Miqueias também? Ok. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 1, verso 1, diz que a palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias ocorreu nos dias de Jotão, que era filho do rei Uzias, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. E quer dizer, Miqueias, ele era um contemporâneo do finalzinho do período de Oséias, e de Isaías. E esse rei, esses reis que ele descreve, diz assim que Jotão foi o filho de Uzias. Uzias foi o rei, reinou 50 anos, foi muito bom. Finalzinho da vida dele, ele quis oferecer incenso no santuário e foi ferido de lepra. Aí reinou seu filho, Jotão, que também foi um bom rei, mas não fez grandes coisas, não é? Assim, em específico. Mas depois dele veio Acás, que foi um dos piores reis da história de Judá. Foi semelhante a Acabe. Esse rei diz que ele adorou o exército dos céus. Ele sacrificou seus filhos ao fogo, a Moloque, não é? Ele fez uma imitação do altar
que ele viu na Síria e trouxe essa imitação e colocou no lugar do altar do Senhor e tirou o altar do Senhor. Ele pegou o mar aquele que estava sobre os bois, não é? Tirou de lá, quebrou os bois em pedaços e proibiu o culto a Deus e seguia os deuses, os pagãos, e ofertava nos altos, e foi um rei extremamente mau. E quando nós vemos isso no livro de Miqueias, nós vemos que Judá embaixo não, hein? Que antes geralmente seguia a Deus, agora começa a andar nos mesmos caminhos dos reis de Israel no norte, fazendo mal, a violência, não é? E começa num caminho que Deus agora, é a primeira vez que Deus fala em destruir Jerusalém. Até então não tinha falado em destruir Jerusalém, mas é a primeira vez que ele vai anunciar a destruição de Jerusalém aqui no livro de Miqueias. Também a lição desta semana, especificamente Miqueias, fala sobre a verdade, né? Em que consiste a verdade? A verdade é apenas uma compreensão, uma informação que há algo mais? Ou em que consiste a verdade de Miqueias, capítulo 6, versículos 1 até 8? Fala um pouquinho sobre isso, né? Nós vemos aqui no capítulo 6, nós abrimos lá, né? Agora diz ali, defende a causa. Deus está em juízo contra Israel, não é? E a verdade de Deus que ele apresenta aqui é a verdade daquilo que Deus revela, da palavra de Deus e de Deus mesmo. Existem duas coisas na Bíblia que são a verdade. Jesus mesmo diz, guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos na Bíblia, a verdade em si é aquilo que Deus revelou na sua palavra anteriormente, através de Moisés, dos outros profetas. E a verdade é Deus. Seguir a Deus, seguir aquilo que Deus deseja, não é? E por isso ele diz aqui em Miqueias, nos versos 8, no verso 8, 6, 8, diz: ele te declarou, homem, o que é bom. O que é o Senhor espera de ti? É que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, não é somente uma informação que compreendo claramente e que eu tenho no meu coração. É praticar a verdade, é a essência do apelo de Deus em Miqueias, né? Exatamente. Nós vemos aqui no livro que é o problema dele, que diz aqui de Israel, de Judá na época, era, como ele diz ali, aquilo diz, no primeiro capítulo, diz assim que porque os pecados aqui diz, né? Diz no capítulo 1, verso, diz que o mal chegou a ti, o mal de Samaria chegou, se estendeu até a porta de Jerusalém, verso 9. Que mal era este? Diz ali, no capítulo 2, eles, diz ali, no seu leito imaginavam iniquidade, maquinavam mal. À luz da alva praticavam, porque eles têm poder para fazer isso. Podiam fazer. Cobiçavam campos, arrebatavam, casas tomavam, tinham violência contra um homem e a sua casa, uma pessoa e sua herança. Então toda aquela violência que Amós fala, que havia lá em Israel do Norte, agora estava acontecendo também em Judá. No entanto, as pessoas acreditavam que Deus estava com eles. Porque eles conheciam, né? O profeta diz, Deus, nós estamos no templo do Senhor aqui, o santuário. Deus está conosco, nenhum mal vai chegar a gente. Sim. Então, praticar a verdade não é só conhecer, é viver. Né? Sem dúvida. Andar com o Senhor e amar a misericórdia e praticar justiça é um apelo que Deus faz ali no livro de Miqueias. A pergunta é, como você pode andar humildemente com o Senhor? Esse é um apelo que ele faz também, humildemente perante o Senhor. A citação de Oséias, que está fazendo uma citação de Deuteronômios. Né? Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, ele diz assim, ouve, ó Israel, o que o Senhor pede de ti, não é que guarde os seus mandamentos, que temas ao Senhor, que andes humildemente com teu Deus, amando-o de todo o teu coração. Sim. Isso é andar com Deus humildemente. Andar nos seus mandamentos, amando-o de todo o coração, seguir os passos do Senhor. Seguir os passos de Jesus. Como Jesus andou, devemos nós andar. Aquilo que Jesus faria, se estivesse no nosso lugar, devemos nós fazer. E assim nós andamos com o Senhor. Essa expressão humildemente é uma expressão que
dificilmente uma pessoa reconhece em si mesma, né? Que um dia diz, eu sou humilde e já deixou de ser humilde, né? Porque a necessidade de Deus e é quando Deus superabunda no coração, né? Mas eu acho que a questão da humildade é aquela questão, outras pessoas têm de dar testemunho da sua humildade, não você mesmo. Ou seja, quando a pessoa é realmente humilde, ela não fala eu sou humilde, ela é humilde. E outros que a conhecem dizem, realmente ele é uma pessoa humilde. Ou seja, as pessoas dão testemunho dessa pessoa, dessa pessoa que é humilde. E não você, porque senão você é um orgulhoso, pensando que a sua humildade é o maior motivo do seu orgulho, né? Há uma pergunta mais neste tema que seria, qual é a diferença entre demonstrar misericórdia e amar a misericórdia? Ou a manifestação da misericórdia, né? Eu acho que demonstrar misericórdia a pessoa poderia fazer por obrigação, né? Agora, amar, ela faz porque ela gosta de fazê-lo, né? Então, tem muita gente que diz, bom, já que Deus mandou, eu vou fazer. Mas faz isso sem muita alegria, sem muita... né? Devemos demonstrar misericórdia, sim, tudo, mas a razão para fazê-lo é porque nós amamos a misericórdia, porque amamos a Deus. E não simplesmente uma obrigação que eu tenho de fazer, porque tem de ser feito e ponto final, né? Acho que nós temos que fazê-lo de coração. E aquilo que é feito de coração diz que é uma oferta agradável, um cheiro suave ao Senhor. Que Deus possa encher nosso coração de misericórdia e nós possamos amar, fazer misericórdia com os demais. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A palavra de Deus nesta semana nos lembra do amor, compaixão e perdão de Deus, apesar dos ilimitados pecados que nós possamos ter. E Ele nos perdoa de verdade, lança nossos pecados nas profundezas do mar. Mas agora, nós somos sensíveis quando alguém nos ofende e dificilmente nos esquecemos. Não conseguimos perdoar. Até conseguimos dizer de palavra, te perdoo, mas no coração ainda guardamos muitas mágoas. Como é que nós podemos ter a mesma compaixão de Deus, perdoar os outros e não ficar com uma dor no coração por aquelas coisas? Alguns dizem que é difícil esquecer. Pastor, eu não consigo esquecer, porque já fui machucado e cada vez que vejo essa pessoa, eu me lembro de todas essas coisas. É impossível esquecer essas coisas. É possível que alguém nunca se esqueça dessas coisas, mas as feridas podem ser cicatrizadas. Deus cicatriza as feridas. E ainda que nós possamos lembrar, não temos mais sentimentos malignos no coração. Deus transforma os sentimentos malignos do coração em sentimentos de compaixão. Que Deus possa colocar em teu coração o perdão de Deus. E o Senhor e eu, todos nós, possamos perdoar os demais. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a criatividade. Cada vez que na palavra de Deus se fala de perdão, e as parábolas que falam do perdão, é Deus que toma a iniciativa, então os seres humanos reagem, se arrependem e também são perdoados, aceitam o perdão e recebem a graça. Em alguns momentos parece que o homem não quer, né, aceitar, então ele é perdoado, mas depois quando ele tem que julgar os outros, ele não tem compaixão. Essa é uma situação que nós temos que lidar sempre. Mas como nós podemos agora aplicar isso? Como nós podemos praticar o perdão perante os demais? Eu creio que nesse momento, talvez você lembre uma situação, uma pessoa que você não consegue perdoar, ainda tem alguma dor no coração. E por que não deixa que Deus toque tua vida? Coloque a paz e o perdão no teu coração. Você se sinta aliviado do perdão de Deus e você também possa ficar aliviado de perdoar outras pessoas. Pode ser? Nesta semana, nós vamos crescer no perdão. E que Deus possa te perdoar e você possa perdoar também as ofensas de outras pessoas. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. Aproveitamos neste momento para te suplicar
que o Senhor possa colocar no nosso coração perdão para as outras pessoas. Não seja aquele perdão apenas de esquecer algumas coisas, sino que possa limpar todo sentimento maligno. E nós possamos sentir alívio no perdão de Deus e também perdoando os demais. Muito obrigado por essa graça. No nome de Jesus. Amém. Amém.